Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, tenta debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como também estão acostumados que a cada edição recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda aqui durante esses minutos debater os assuntos pertinentes. Hoje a honra nossa de receber o vereador Valdemir Batista Santana, ele que é o Val Advogado, que vai nos explicar aí daqui a pouco, depois do intervalo comercial, que é rapidinho, esta mudança nos ventos aí da política guarujaense. O programa Assunto Cidade faz aquele intervalo que é bem rápido, fique com a gente que a gente já volta já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei hoje, com o vereador Valdemir Batista Santana, ele que é popularmente conhecido como Val Advogado. Obrigado pela presença, Val, mais uma vez. Deixa o espaço para você antes de cumprimentar o telespectador. Valdir, eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? Quero deixar também aqui um abraço para todos os telespectadores do programa Assunto Cidade, que é um programa que leva informações com credibilidade para toda a nossa população, para todos os munícipes, e trata aqui de temas realmente de extrema relevância para a cidade do Guarujá. Val, dá para explicar para o telespectador de A a Z, de qualquer, aquele que entende de política, aquele que não entende nada, aquele que gosta, aquele que não gosta, o que está mudando na política de Guarujá nas últimas semanas, nos últimos tempos? Nós temos, né, Valdir, a leitura é essa, realmente está existindo uma série de mudanças, uma série de comportamentos da classe política, até porque também o ano que vem nós temos o pleito, nós temos uma eleição, né, municipal, onde vão ter vários candidatos a prefeito, vários candidatos ao cargo de vereador, e então é natural que isso aconteça, inclusive também nos bastidores do próprio Legislativo a gente percebe mudanças em termos de postura, de posicionamentos. Eu mesmo acabei aderindo também, uma mudança, não vou falar aqui radical, mas é uma mudança de consenso, né, até porque eu aderi ao Pacto de Governabilidade, que foi proposto, né, e colocado à disposição
pela prefeita, pelo Poder Executivo. Em que sentido, né? Falta 1 ano e meio para que essa administração possa ser concluída. E naquele momento, quando eu fui procurado por alguns integrantes do primeiro escalão da prefeitura, da administração, vieram conversar comigo a possibilidade, né, da gente estar construindo algo através do diálogo. Então, em um momento de crise também, né, Valdir, num momento de crise, nós precisamos analisar o momento político e tomar decisões de forma coerente, que tenha bom senso, e a maior decisão a ser tomada nesse momento é através do diálogo. Através do diálogo nós conseguimos construir algo que possa retomar o crescimento da cidade, sempre visando proporcionar mais qualidade de vida à população do Guarujá. E diante dessa procura, no caso, em relação à minha pessoa, eu condicionei, eu me mostrei interessado em estar participando do pacto, estar aderindo a esse pacto, mas coloquei algumas condições. E entre essas condições foi que, nesse momento de crise que nós vivemos a nível não só nacional, mas também a nível municipal, todas as cidades da região metropolitana passam por situação financeira difícil, né? E precisa-se retomar o equilíbrio das finanças para que os serviços que são essenciais não venham a serem interrompidos, prejudicando a população do Guarujá. Então, eu, na verdade, acabei aceitando e condicionei a minha ida para o pacto. Quais foram essas condições, né, que eu deixo bem claro, eu já tive a oportunidade de falar isso em outros momentos, inclusive com você, quando entrevistado pela TV Câmara, né, que você sempre está nos prestigiando, cobrindo a sessão na terça-feira, e eu coloquei as seguintes condições: redução dos cargos comissionados, precisa reduzir consideravelmente, precisa também reduzir os secretários adjuntos, ou extingui-los, até porque nós percebemos que a maioria não tem uma função assim muito bem definida, não percebemos a importância do secretário adjunto, e reduzir também o número de secretarias. Fazer também uma revisão em cima dos contratos com os prestadores de serviços, com os fornecedores, e inclusive também cortar na própria carne. Eu acho que nós só iremos retomar o crescimento do Guarujá, só iremos estabilizar a saúde financeira do município quando a administração resolver realmente cortar na própria carne. E essa reforma hoje se faz necessária. O cidadão comum, assim, muito dos quais desiludidos assim, com a política, está acostumado a ver, né, nesses momentos assim, tal, aquilo que é talvez um dos maiores defeitos da política nacional, que é aquela história de toma lá da cá. Quando você fala, fez algumas exigências, isso inclui cargos no governo? Não, é importante a sua pergunta. Não tenho cargos na administração, não condicionei a minha adesão ao pacto de governabilidade em troca de cargos, ou inclusive de estar indicando pessoas para ocuparem cargos dentro da administração. Então eu deixo aqui, eu estou com a minha consciência tranquila, quem me conhece sabe da minha postura, e eu deixo bem claro aqui que eu não tenho nenhum cargo na administração. Inclusive também não coloquei também como um dos itens para que eu viesse eventualmente a estar aderindo ao pacto de governabilidade em troca de cargos, favores, né? Nós estamos realmente aqui preocupados com a cidade, é um momento de crise, a crise não é só nacional, a crise também ela veio afetar consideravelmente os municípios, né? Todos os entes da federação, União, estados, municípios estão realmente afetados com a crise e precisamos encontrar através do diálogo mecanismos que nós possamos eventualmente minimizar ou superar essa crise. Então, o momento hoje é de buscar o equilíbrio, de buscar o bom senso, né? Pede-se o bom senso, pede-se também uma convergência de ideias através do diálogo, para que a gente possa, na verdade, fazer com que toda a classe política tenha um comprometimento maior em relação à cidade do Guarujá. Isso que é importante. Então, nós precisamos, através de uma união, de uma adesão ao pacto de governabilidade, procurar buscar o equilíbrio. Né? Porque o momento pede realmente, Valdir, bom senso, pede também grandeza, pede comprometimento da classe política. Certo. E o que a gente observa também, Val, é que tem um movimento de uma direção e um movimento de direção oposta, porque também tem representantes políticos, agentes políticos, que passaram agora, a partir de um certo momento, de um certo tempo para cá, para o outro lado, poder falar assim um português bem claro, passaram à oposição, vereadores, por exemplo, que sempre votaram com o governo, passaram a transformar a oposição.
O seu caso é o inverso. Esse caminho inverso é mais difícil do que o outro caminho que eu falei, né? É verdade, nós já tivemos... É mais difícil apoiar do que criticar, passar a oposição. É verdade, muito bem colocado, Valdir. Eu já tive a oportunidade de estar aqui, em outros momentos, explicando em relação até a minha postura, que eu não sou situação, que eu nunca fui oposição, que eu sempre procurei ter uma postura de independente. Então, a gente procurava legislar e fiscalizar. A gente procurava colocar sempre o interesse da cidade e da população em primeiro lugar. Então, é um momento realmente que precisa que a classe política passe a refletir melhor qual a postura que ela quer. Qual a postura que o político quer ter dentro de todo esse cenário hoje difícil que a cidade está vivendo, né? Momento de crise financeira. Então, ficar atacando pedra, muitas vezes é muito fácil. Então, quando você é convidado a participar de um pacto de governabilidade, um pacto pela cidade, um pacto pensando na população do Guarujá, fica difícil você recusar. Porque se você recusa participar de um pacto dessa magnitude, o que acaba nesse momento? Você está dando as costas para a cidade, você está dando as costas para a população. Então você está priorizando o interesse pessoal, o interesse próprio, em detrimento do coletivo. E agora é o momento que nós precisamos pensar no coletivo, né? Então eu costumo dizer, como eu já disse em outras oportunidades, eu não jogo no time, Valdir, de quanto pior, melhor. Né? Eu estou aqui para dar minha contribuição, é o que a gente tem feito, a população me deu um voto de confiança, né, quando conseguiu nos eleger. Então a gente está aqui para tentar retribuir isso para a população da melhor forma possível. Então eu estou com a minha consciência tranquila, como eu já disse, eu não condicionei a minha ida para a administração, ou não condicionei a minha adesão ao pacto em troca de favores pessoais, de indicação de cargos ou de espaço dentro da administração. O que foi condicionado foi que precisa ter uma reforma urgente a nível de estrutura administrativa. Precisa se cortar na carne. É a única forma de superar a crise no momento, ou no mínimo amenizá-la. Muitos vereadores se queixam constantemente, né, diuturnamente, que as dificuldades que existiram e algumas que ainda existem nesta relação com o executivo, entre o executivo e o legislativo, é uma suposta, uma aparente falta de diálogo entre prefeita e vereadores. O que é preciso mudar, na sua opinião, aí para vencer isso que eles consideram, que é sempre considerado como um entrave? Então, durante 2 anos e alguns meses, houve realmente essa relação difícil. A gente costuma dizer que os poderes são independentes, mas são harmônicos. Então, é na harmonia do legislativo com o poder executivo que nós vamos conseguir construir algo positivo para a cidade, né? Sempre procurando proporcionar mais qualidade de vida para a população do Guarujá. Eu gosto muito de estar repetindo isso, porque a nossa função é essa, a nossa doação é essa, né? Tentar construir algo que a população sempre seja o destinatário final. Né? Então a gente tem que abrir mão de interesses pessoais, interesses próprios, individuais, pensando sempre no coletivo. Então, como você falou, houve, né, algumas mudanças de posturas, alguns que ficaram mais de 2 anos na base da prefeita e hoje se declaram oposição. Nós sabemos também que existem interesses políticos também, né, que levaram em consideração essa mudança de postura. Isso é evidente, né? Não há como... A chegada do processo eleitoral. A aproximação do calendário eleitoral faz com que algumas pessoas tenham também projetos pessoais e políticos. Né? Eu acho que quem está na vida pública tem um projeto. Eu tenho um projeto pessoal e político. Eu não entrei na política simplesmente para ter emprego, né, de vereador. Hoje eu estou vereador, tenho minha atividade profissional que eu exerço, né, sou profissional liberal, então advogo, continuo advogando. Então é importante deixar claro. Então, quando a gente entra na política, a gente procura se doar dentro da política, pensando em construir algo de forma coletiva, não de forma individual. Então, hoje, é importante deixar bem claro também, Valdir, que precisa ter um comprometimento maior da classe política em relação à cidade e em relação à população. Então, dar as costas, de repente, por um convite de estar aderindo a um pacto, pensando na cidade, eu vou estar indo contra não só aos eleitores que me deram a oportunidade, mas também contra toda a população do Guarujá. Então, analisando com uma cautela, analisando com prudência, analisando que houve um compromisso também de que as nossas condições que foram
impostas seriam observadas, então nós aguardamos, nós estamos dando esse voto de confiança, né? Nós iremos continuar ombreados dentro do pacto de governabilidade, enquanto esses compromissos que foram constitucionados gradativamente passem a ser realmente efetivados. Né? Essa é a nossa intenção. Chegou-se a se falar aí nessas últimas semanas, quando houve a notícia, né, vamos dizer assim, que o vereador Val está indo para a base de governo, o vereador Val aderiu à base de governo. Chegou-se a se falar, inclusive, na possibilidade do seu nome ser encaminhado como líder do governo na Câmara. Ao que tudo indica, isso não ocorreu e o vereador Jaiminho continua sendo líder oficial do governo. A sua função, nesta nova, sua função no bom sentido, logicamente, neste novo desenho político da cidade, seria essa articulação dentro da Câmara, como ocorreu, por exemplo, com a construção do projeto Refis? É importante, sim, a gente ter em mente o porquê dessa mudança, o porquê dessa postura de estar aderindo no pacto, pensando na cidade, pensando na população do Guarujá. Eu realmente, quando fui convidado, eu gosto de frisar muito bem isso, eu aderi a um pacto de governabilidade. Né? Muitas vezes, por ter uma postura de independente, achavam que eu era oposição. E eu nunca fiz oposição. Né? Quando a gente passa a fiscalizar, que é a função típica também do vereador, as pessoas acham que a gente é oposição. E não é bem assim. Todo vereador tem que legislar e fiscalizar. Nós não podemos fechar os olhos para determinadas irregularidades, para determinados equívocos. Nós temos que fiscalizar, independente de ser situação ou oposição, ou ser independente. É que quando a gente tem uma postura de independente, nós não temos espaço dentro de uma administração, quando a gente está realmente comprometido com a população do Guarujá, nós temos pelo menos essa postura, né, de fiscalizar, de apontar erros, equívocos e também estar apontando eventuais soluções. Foi o que a gente procurou fazer durante 2 anos e 9 meses no exercício do mandato. Né? Então, foi cogitado realmente, né, a possibilidade, de repente, de eu virar líder, até porque existia uma estabilidade em relação ao vereador Jaime, se ele iria continuar sendo líder ou não, até porque o próprio vereador Jaime também é do PROS, partido do presidente, vereador Nicolassi, então não existia assim uma coerência, né? Essa sintonia, porque o próprio presidente já deixou bem claro que iria ter uma postura diferenciada, que iria prevalecer a independência dos poderes, né? Isso ficou muito bem claro quando ele assumiu e também diante da atitude do presidente. Também o presidente deixou muito bem claro que ele teria essa postura durante o exercício, né, da sua gestão no Legislativo e procurou sempre conciliar. Né? Ele sempre procurou ser um bom conciliador. Mas nós sabemos que o presidente também foi durante muito tempo líder da prefeita, líder da bancada da prefeita. Né? Então, a gente percebe que existe sim essas alterações, essa mudança de postura, porque é salutar. Isso faz parte da política, faz parte do sistema político. A gente só não pode ter, na verdade, Valdir, uma relação promíscua. Quando a pessoa muda de postura pensando em obter interesse próprio, espaço a nível de cargos, indicar cargos na administração, que não é o meu caso. Em momento algum, eu coloquei como condição ter cargos ou indicar pessoas para ocuparem cargos na administração da prefeita Maria Antonieta de Brito. Tá? E aqui as pessoas podem me corrigir, eu não tenho cargo na administração e não indiquei ninguém na administração. É importante isso. Então a gente percebe que quando você condiciona a sua ida para uma eventual administração, você, na verdade, muitos acabam condicionando a espaço. E espaço pressupõe o quê? Cargos políticos, né? Exatamente. Que não é o nosso caso. A gente está com a intenção mesmo de tentar fazer com que a cidade possa estar superando essa crise, que ela possa buscar o equilíbrio das suas contas, né? Que ela possa recuperar a sua saúde financeira para que não venha trazer prejuízo para a população com a interrupção de contratos de prestadores de serviços, de fornecedores, que venham a comprometer realmente os serviços essenciais oferecidos à população. Tem a hora de embarcar e a hora de desembarcar, né? E há que se, para uma pessoa que pensa, não precisa nem ter bola de cristal, né? O processo eleitoral do ano que vem não terá o nome da prefeita Antonieta de Brito na urna eletrônica, né? Ou seja, ela
qualquer um que postule a candidatura a prefeito hoje tem que levar isso em conta, que ela não é candidata. Então, tanto faz, tanto fez, como tanto fez. Então, tem a hora de desembarcar e a hora de embarcar. Faz sentido na política justamente a questão da nosa, né? Que é o camarada sempre quando adere ao governo, já nomeia logo um secretário, alguma coisa lá, mas você está desafiando, inclusive, o telespectador. Pode procurar lá que não tem cargo nenhum, não tem vantagem. Pode procurar, quem me conhece, quem sabe, quem tem conhecimento das pessoas que fazem parte do meu grupo político, das pessoas que estão ao meu entorno, vocês vão perceber que realmente dificilmente vai sair alguma coisa no Diário Oficial aí contemplando isso, né? Não quer dizer, de repente, que a prefeita aproveite alguém, mas que não vai ser indicação minha, pode ter certeza. Né? E é importante também te deixar registrado aqui, Valdir, né, em relação ao Pacto de Governabilidade e também o compromisso que nós temos com a população do Guarujá, que a cidade do Guarujá, ela é mais importante do que a classe política ou qualquer governo. É importante deixar muito bem claro isso. Está na hora disso acontecer. Está na hora das pessoas, né, da classe política, pensar dessa forma, que a cidade é mais importante do que o político, do que a classe política, inclusive é mais importante do que qualquer governo. Então precisa que o político se doe, se comprometa, porque ele está político. Não é verdade? E a cidade continua. E essa mensagem sua é importante nesse momento, inclusive que estão sendo montadas aí as chapas dos candidatos, dos pré-candidatos a vereador na próxima eleição. Vão chegar aí aquele número de 400, 500 candidatos. E é bom que eles saibam, né, que o ingresso na política é para oferecer algo de si para melhorar a cidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai lá para procurar ter uma profissão, ter um emprego durante 4 anos, nem oferir vantagem, né? O certo é você continuar na sua profissão, como você é advogado, o fulano é empresário, jornalista, sei lá, continua com a sua profissão e exerce uma atividade paralela de vereador, assim como foi concebida a figura do vereador. Né? É verdade, eu acho que a pessoa que tem em mente, que tem a pretensão hoje de concorrer ao cargo, né, de vereador, ao mandato de vereador na nossa cidade, eles têm que ter isso em mente, sim, que ele quer uma oportunidade para dar a sua contribuição, sempre pensando em atingir o coletivo, não o individual, né? Nós precisamos deixar o nosso interesse pessoal de lado e priorizar sempre o coletivo, né? Sempre priorizar a coletividade. E é muito importante a gente estar frisando isso, né? Até porque, por isso que eu sou favorável à alternância do poder, ela é salutar. É uma oxigenação, né? Inclusive, eu acredito que tem uma renovação muito grande na Câmara também, eu espero que tenha também, eu torço para que isso ocorra, porque é aquilo que eu acabei de dizer, a alternância do poder, ela é salutar. Abrindo espaço para novas lideranças. Novas lideranças, novas ideias, as pessoas vão dar sua contribuição de outra forma, né? Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente já volta para retomar aquela história do Refis que a gente começou a falar, porque foi a costura foi assim, talvez o primeiro gol desse pacto de governabilidade. O programa Sociedade faz um intervalo rapidinho, já voltamos já. Fica com a gente que é rápido. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Valdemir Batista Santana, ele que é popularmente conhecido como Val Advogado, do PSB de Guarujá. No primeiro bloco, eu conversei com o vereador Val sobre este novo momento que vive a política local, a política de Guarujá, com pessoas embarcando e pessoas desembarcando do governo. No caso de alguns vereadores que se reafirmaram nos últimos tempos como vereadores de situação, há casos assim, que passaram para um bloco de oposição na Câmara. E também um caminho inverso, que foi o caminho optado aí pelo vereador Val Advogado. Ele explicou no primeiro bloco que foi convidado, como era independente, nunca se declarou oposição, e a gente sempre fez questão de reafirmar isso aqui, afirmar e reafirmar isso aqui. Como ele era independente, ele foi convidado a aderir a um pacto de governabilidade, e isso que vem fazendo. A gente até chegou a citar, e vamos esmiuçar aqui agora, a questão do Refis. Para aprovar o Refis, a prefeita estava com o projeto do Refis já há alguns meses tramitando lá na Câmara, mas com algumas coisas. É tipo aquele time de futebol que ataca, mas não faz o gol. Aí a prefeita fez o quê? Chamou o Ricardo Oliveira, que é o vereador Val Advogado, para comandar o processo lá. Como é que foi costurado esse processo? Não, é verdade. Você é corintiano, né? Sou corintiano. Mas o Ricardo Oliveira já um tá bom atacante, bom atacante, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, Valdir? Então, Valdir, quando nós aderimos o pacto, como eu já deixei aqui registrado, nós colocamos algumas condições, né, e essas condições estão sendo gradativamente efetivadas por parte da prefeita Maria Antonieta de Brito. Não só eu, como outros vereadores também acabaram aderindo. Alguns de forma individual e outros em grupo. Né? A gente percebe, fazendo uma leitura, que alguns vereadores foram em grupo, né, a aderir ao Pacto de Governabilidade. Em relação ao Refis, é um projeto de extrema importância para tentar amenizar ou até resgatar a saúde financeira do município do Guarujá, da administração. Então, nós precisamos, na verdade, ali, construir, porque desde o primeiro Refis, em 2013, nós tentamos, através do diálogo, construir com o objetivo de aperfeiçoar o Refis, para que ele viesse a ser mais benéfico para a população, para o contribuinte, justo, né? E mais justo, justiça social e tributária também, né? Nós sabemos que o Refis ele é bom para ambas as partes, tanto para a administração, em decorrência da inadimplência, né, que passa a arrecadar, como também para o contribuinte, que vai ter oportunidade, muitas vezes, de estar saldando esse débito, porque o seu imóvel, de repente, corre o risco, aquele único bem que tem, que é o imóvel, a sua casa, corre o risco de ir para leilão. Né, e é um bem que já era de família, que já veio do avô, veio do pai, e hoje está com o munícipe, está com o contribuinte. Então, muitas vezes, Valdir, eu costumo dizer o seguinte, ninguém deixa de comer para pagar imposto. Né? Na nossa vida, nós estabelecemos prioridade. Né? Dentro de casa, nós estabelecemos critérios. Então, ninguém vai deixar de comer para pagar tributo, né? Para pagar imposto. Então, partindo dessa premissa, nós conseguimos, criar um grupo de vereadores, criar uma construção. Né? Nós construímos mesmo, na verdade, tentando aperfeiçoar o projeto que veio inicialmente. Eu tive a oportunidade de apresentar uma emenda. Essa emenda eu já tinha apresentado ela lá
em 2003, lá Na atrás, primeira. 2013, lá atrás, na primeira. No Ela refis anterior. foi vetada pela prefeita, o projeto foi encaminhado para o Legislativo e depois a prefeita retirou, porque nós conseguimos, através de um grupo de vereadores, fazer com que houvesse alteração de um dispositivo, que inclusive era o artigo 9, o inciso 3º, onde que quando o munícipe fosse aderir ao refis, ele tinha que pagar a sucumbência, que são os honorários advocatícios, em cima do total da dívida. Ele não pagava em cima do valor pactuado. Então, nós entendemos que aquilo não era justo. Então, nós tínhamos essa emenda lá atrás, que foi aprovada pelo Legislativo, mas foi vetada pela administração. E hoje não. Hoje, quando ela retirou o primeiro projeto, encaminhou um segundo projeto, já veio com essa alteração que foi construída através da administração e o Poder Legislativo, através de um grupo de vereadores. Com intenção de melhorar mais ainda, para que a população fosse beneficiada, para que o contribuinte tivesse mais vantagem, nós apresentamos uma emenda em relação, inclusive, a essa alteração. Né? Porque lá já ficou registrado, já ficou disciplinado, que o contribuinte que aderir, ele vai pagar os honorários advocatícios em cima do valor pactuado. O cara deve 10, o pacto ficou em 5, ele paga sobre 5. Só sobre 5. Por exemplo. Muito bem exemplificado. E nós aperfeiçoamos através de uma emenda. O que nós colocamos? Tem 30 mil execuções em andamento, vamos supor que 20 mil contribuintes tenham sido citados. Eles vão pagar os 10% em cima do valor pactuado. Nós melhoramos isso. Aqueles 10 mil que não foram citados não vão pagar os honorários advocatícios. Então, quem não foi citado vai ter esse benefício de não ter que arcar com essa despesa dos honorários advocatícios. Então, passou por unanimidade, foi uma emenda nossa, mas quando a gente apresenta emenda e a gente tem o respaldo dos demais colegas, essa emenda não fica só minha. Ela é uma emenda que foi construída de forma coletiva. Eu só te pergunto, desculpa, talvez até a ignorância, é citado pelo fórum, né? Citado pela via citação, fórum, né? é isso. Quer dizer, se o camarada não recebeu um Citação, documento, não foi notificado, ele vai aderir ao refis, ele procura a administração, né, ao setor de dívida ativa, porque ele vai aproveitar a oportunidade, onde que a prefeitura abre mão de juros, multas, e gradativamente tem lá os descontos dentro das opções que o contribuinte vai escolher. E se ele não foi citado, né, se não foi citado, efetivamente citado, ele vai por conta própria procurar a administração. A administração é que tem que provar se ele foi citado. Isso. Tem que provar se ele foi citado ou não. O ônus da prova é da administração. E isso consta no próprio processo, né? Se foi citado ou não, porque através de oficial de justiça ele vai estar certificado. Isso é importante. Muito importante, é um valor considerável que vai ser abatido na dívida, né? Vamos supor que você deve 20 mil, supor que você tire 10 mil de 20 mil, né? É menos 2 mil que deixa de pagar o contribuinte. Né? Então, e também não é justo que o contribuinte venha efetuar o pagamento dos honorários advocatícios por um acordo que ele procurou a administração. Exatamente. Não é verdade? A lógica, né? Poxa, eu sou advogado, não é que eu estou aqui trabalhando contra os advogados, contra os procuradores, contra os servidores, não. Nós temos que ser justos, eu represento a população. Hoje eu estou vereador e tenho que pensar no interesse da coletividade. Você não da foi população. eleito presidente do Sindicato dos Advogados, você Não, foi eleito não, vereador sou presidente do da OAB, município. né, eu estou vereador, né, a população nos deu essa oportunidade, Valdir. Então nós construímos isso, né, através dessa emenda que nós procuramos aperfeiçoar esse dispositivo que foi alterado. Então, o munícipe foi citado, ele vai pagar 10% em cima do valor pactuado, que veio a alteração do projeto pelo próprio Legislativo a pedido de um grupo de vereadores, né? Inclusive que eu fiz parte. Tentando melhorar essa situação, nós apresentamos uma emenda que disciplinou o seguinte, que quem não foi efetivamente citado, né, não vai pagar os honorários advocatícios, que seriam 10%. Entendi. Isso já é uma vantagem para aquele contribuinte. Considerável, considerável. Qualquer R$1 hoje em dia, né? É verdade, ajuda bastante, né? E essa questão do refis, até para informar o telespectador, ele ainda demanda aí, a Câmara apresentou mais de 10 emendas inclusive aplaudidas lá por todos os pares, e um projeto aprovado por unanimidade, o que não acontecia há muito tempo na Câmara, né? A Prefeitura pretende arrecadar aí até o final do ano
nesse processo de implantação do Refis até cerca de 100 milhões de reais, que daria para cumprir aí os compromissos do município, da prefeitura. E também para informar, né, importantes são os números, né, de inadimplência de Guarujá, tem 240 mil ações judiciais atualmente tramitando no fórum com relação a dívidas. São cerca de 60 mil contribuintes que têm um total de 413 mil débitos, ou seja, mil situações ali que estão em débito. São dívidas que têm até 57 mil desses contribuintes têm dívidas de até 30 mil reais, e esse total, por exemplo, soma 350 milhões. É um dinheiro considerável que, se não for agora, de alguma maneira, o próximo prefeito, de alguma maneira, tentar buscar esse dinheiro, que afinal de contas é um dinheiro da sociedade, né? Realmente o Refis ele tem um alcance muito positivo, tanto para a administração quanto para o contribuinte, que muitas vezes está sem dormir porque acha que vai perder o único bem que tem, que é o seu imóvel, né? Quando a dívida é IPTU. Então, as pessoas ficam preocupadas, Valdir, né? Aquilo que eu costumo dizer, ninguém vai deixar de comer para pagar imposto. Né? Nós estabelecemos critérios, definimos critérios na nossa casa. Né? Na administração não é diferente. Hoje também a administração precisa também definir prioridades, né? Para que ela possa sair dessa crise e que os serviços essenciais não venham a prejudicar a população do Guarujá. Nós também votamos na terça-feira um outro projeto do Executivo que trata-se também de reconhecer prescrição e débitos de pequeno valor. Então, execuções de pequenos valores, o procurador não vai precisar mais ingressar não vai precisar depois de inscrito na dívida ativa, não vai precisar mais recorrer ao Poder Judiciário para poder estar cobrando 50, 100, 150, 200 reais. Então, são débitos de valores pequenos, insignificantes. Fica mais caro. Fica muito mais caro para a administração ter que executar, ter que cobrar esses valores, né? Acaba encarecendo mais, porque mexe com toda a máquina administrativa. E também a própria prescrição, que muitas vezes nós temos débitos que já estão prescritos. E muitas vezes a população desconhece isso, o contribuinte desconhece isso. E o que acaba acontecendo? E quando procura um advogado para analisar a sua situação em relação a essa inscrição da dívida ativa, o advogado acaba, de forma administrativa, fazendo um requerimento e pedindo para que a administração reconheça a prescrição. E muitas vezes o procurador não tem receio de reconhecer isso, preocupado em eventualmente ter problemas de ordem disciplinar. Então, hoje, um projeto de lei que foi aprovado também na terça-feira é que o procurador vai poder reconhecer de forma administrativa a prescrição, coisa que geralmente tinha que socorrer ao Poder Judiciário, né, para poder reconhecer uma eventual prescrição, e isso também acabava sobrecarregando o Poder Judiciário, através de inúmeras execuções fiscais. Bom, isso tudo, toda essa movimentação na Câmara ainda vai dar muito tempo ainda para a gente conversar sobre isso, ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte, né? E só reportando, que a gente está com o tempo quase estourando, reportando, por exemplo, essa questão eleitoral. A gente estava falando da chegada do prazo eleitoral, do período eleitoral. O seu partido, o PSB, fez um grande evento aí, inclusive já parece que sinalizando já uma pré-candidatura a prefeito aí do Dr. Walter Suman. Como é que o senhor se posiciona nesse grupo do partido? Eu praticamente venho me sentindo discriminado, desprestigiado dentro do PSB, desde do momento que eu assumi, né, o mandato. Durante 2 anos e 9 meses, a bancada, nós temos 3 vereadores, né, nós temos uma bancada de 3 vereadores, nós nunca nos reunimos com o presidente para tratar de um planejamento de que forma que o PSB iria se posicionar, se seria administração, se seria independente, se seria oposição. Recentemente também houve uma alteração na comissão provisória da cidade, né, da direção do partido. Sequer eu fui convidado para participar, ninguém me convidou para estar discutindo, né? Durante esses 2 anos e 9 meses, o PSB também, no Guarujá, não trouxe a população para discutir temas pontuais, né? Não procurou fomentar discussões que possam impactar consideravelmente
na cidade do Guarujá, nós podíamos tratar de temas extremamente relevantes, coleta seletiva, meio ambiente, mobilidade urbana. A gente ia tentar trazer também a juventude para que conheça o Partido Socialista Brasileiro, para que conheça a ideologia do partido. E mais uma coisa que veio acontecer, que também era esperado, né, em cima desse desprestígio, dessa discriminação, dessa perseguição dentro do PSB, Valdir, é que eu não fui convidado para participar do ato solene de filiação do pré-candidato a prefeito, né, o médico Dr. Walter Suman. Não foi convidado? Não fui convidado. Mesmo sendo um vereador do partido? Eu não fui convidado, inclusive o vereador Elias Primavera também não foi convidado, ele me confidenciou isso, ele veio me perguntar se eu havia sido convidado, eu falei para ele que não, né, e ele também acabou me confidenciando que não teria sido convidado também, né, mas aí eu não sei qual seria o motivo do vereador não ter sido convidado. O meu está muito bem claro desde o começo, quando eu assumi, né. Então a gente também percebe que dentro do próprio legislativo, você também, que sempre nos acompanha desde o início, porque sempre está cobrindo a sessão através da TV Câmara, ou muitas vezes fazendo o trabalho de jornalista, você percebe que muitas vezes eu quis fazer uso do artigo 36, que é prioridade do líder do partido, né, que no caso é o Elias Primavera, e eu sou o vice-líder, e muitas vezes eu quis fazer uso, o vereador Nego Walter, o próprio vereador Elias Primavera não iam fazer uso, eu solicitei para fazer uso do artigo 36 com a anuência do líder, e muitas vezes não fui autorizado, fui cerceado nesse direito, de repente, de estar ali querendo discutir matérias de extrema importância para a cidade e para a população do Guarujá. Você mesmo já testemunhou isso, né? Alguns embates e algumas divergências, alguns conflitos da própria bancada do PSB no Legislativo. Uma bancada que no último pleito se mostrou assim, uma bancada fortalecida, né? Até uma surpresa, né, na eleição de 3 vereadores, em que pese a chapa majoritária não ter tido o mesmo sucesso na votação para prefeito, né? Mas o partido eleger 3 vereadores numa tacada só foi até surpreendente, né? Pena que não houve essa coesão, né? É verdade, e também aqui a gente não pode deixar de enaltecer os méritos do nosso candidato a prefeito na época, que foi o Ribamar Brandão, apesar de não ter atingido uma votação que nós esperávamos, né? Porque estava sendo feito um trabalho realmente significativo, né? A gente percebe que o do Ribamar se doou durante a campanha, fiquei até surpreso com a disposição dele de ir para a rua, de bater nas portas, de gastar sola de sapato, de gastar saliva, e essa construção que possibilitou que o PSB fizesse 3 cadeiras no Legislativo, né, no pleito anterior, foi os méritos totalmente do Ribamar, que soube construir o partido, trouxe candidatos bons por partido, né? Porque se não tivesse também os demais candidatos, nós não conseguiríamos também eleger 3 vereadores. Nós também aqui poderíamos ter feito 4 cadeiras, né? Porque os votos da Angélica Mariano foram considerados inválidos, né? Foi quase 1.100 votos. Se tivesse sido computados, né? Nós teríamos condições de ter feito a 4ª cadeira, que seria, no caso, o Joel Augustinho. Certo. Né? Bom, agora essa roupa suja aí se lava lá dentro, se lava em casa, né? Com certeza, e a gente perdeu espaço dentro do PSB. Eu também, como você deve saber, como eu já tinha dito antes para você em outras entrevistas, até o ano passado eu tinha interesse, né, de estar vindo candidato a deputado estadual. Não me foi dado também legenda para vir para concorrer à eleição anterior como deputado estadual, como candidato a deputado estadual. Então também fiquei muito sentido em relação a isso. E houve esse desgaste, né? Então hoje eu me considero um estranho no ninho. Entendi. Né? Me considero realmente um estranho no ninho. Me considero um vereador desprestigiado dentro do seu próprio partido. Um partido que eu tenho uma afinidade muito boa, né? Um partido que eu tenho assim, uma admiração muito forte pelo nosso presidente estadual, o vice-governador Márcio França, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de votar em várias oportunidades, né? Mesmo antes de estar na vida pública, até porque sempre achei uma pessoa muito íntegra, uma pessoa com um perfil muito forte e previsível, né? Foi um excelente prefeito, né, em São Vicente, foi um excelente administrador no período que ele ocupou, né, a prefeitura de São Vicente como prefeito. Então a gente sente sim realmente desprestigiado dentro do partido, que tinha tudo para crescer. Com 3 vereadores, nós tínhamos que montar uma estrutura boa, nós tínhamos que ter um diretório, nós não temos um espaço físico, inclusive, do PSB. Nós podíamos ter dado uma contribuição maior
em relação a atrair jovens para o PSB, atrair mulheres para o PSB, né? Nós poderíamos ter feito um trabalho realmente maravilhoso, até pela estrutura de ter 3 vereadores hoje no Legislativo do Guarujá. É isso. Bom, o programa Assunto Cidade, infelizmente, a gente começa a tagarelar aqui, não para, né? No olho no relógio, já estourou, mas deixa o espaço para você antes de despedir do telespectador e já reafirmando que a gente pode voltar a conversar a qualquer momento, fazendo essa leitura aí da política local que você faz com bastante propriedade. Tá, então, Valdir, é importante até para complementar o que eu estava dizendo a respeito do PSB, já chegou já o meu conhecimento, inclusive, que eu não teria nem legenda para ser candidato a vereador, para tentar a reeleição, né? Então, a gente realmente perdeu espaço dentro do PSB e a gente está pensando na possibilidade, sim, diante desse quadro, de estar migrando para outro partido. Eu tive convite de vários partidos e tem um que eu acabei, né, conversando bastante, que eu passei tendo uma afinidade boa, então a gente está tentando construir algo. Há uma possibilidade muito grande de eu vir, de migrar para o Solidariedade, é um partido novo, que dia 24 agora, de setembro, vai fazer 2 anos de idade, né? A Solidariedade tem 18 deputados federais, tem 2 deputados estaduais, um deles é o Alexandre Pereira, né, que é deputado estadual aqui por São Paulo, é uma liderança jovem, né, e uma pessoa que realmente me conquistou, através de ideais muito definidos, muito consistentes, né? Então há a possibilidade de a gente ir, inclusive, de colocar o nosso nome à disposição do Solidariedade para vir candidato a prefeito, né? Há a possibilidade do Solidariedade lançar candidatura própria. E gostaria de aproveitar também, mais uma vez, para agradecer o espaço, o convite de estar vindo falar aqui sobre a nossa atuação no Legislativo, da nossa contribuição para a cidade do Guarujá, para a população do Guarujá. E quero parabenizá-lo mais uma vez também aqui pelo programa que sempre eu tenho a oportunidade de estar assistindo. As entrevistas são realmente sobre temas extremamente relevantes para a cidade. Parabéns, Valdir, e que a sua audiência continue crescendo cada vez mais. Obrigado, Val. Obrigado pela presença. Obrigado você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.